Fala, choferas, Fabi e Ronaldo aqui com mais um Leg Trans Podcast para você hoje para falar sobre recursos de multas. E o cara sabe, hein? Junto Já com a gente foi aqui, multado? ó. João Paulo Macedo. Olha, salva de palmas para ele aí. Ó. Fala aí, João Paulo, satisfação ter você aqui, meu amigo. A satisfação é toda minha, né, Ronaldo? Tá aqui diante de você e da Fabi, casal maravilhoso que tanto nos ensinam aí na área de trânsito, acompanham há anos. Muita coisa do que eu sei aprendi com vocês. Tá aprendendo comigo mesmo, deve ser, né? E hoje ter essa satisfação de estar aqui não tem nem preço, não tem nem o que falar, na verdade, só agradecer mesmo essa oportunidade. Agradecer e o público também, porque o que tem de coisa pra galera aprender aqui hoje, Quem nunca foi multado? E já aproveitar para falar que todo episódio rola... Pix de R$100, gente. 2 Pix de R$100. Você quer ganhar um Pix de R$100 aí? Alguém quer? Eu quero. Eu também. Como é que faz para ganhar, Fabi? Aqui, ó, no canto direito vão aparecer 3 letrinhas. São 5 letrinhas, 5 códigos. 5 letrinhas ou 3 letrinhas? Eu falei errado, né, gente? São 3 letras. Ao total vão aparecer 5 vezes durante o episódio. Aqui embaixo, na descrição, tem um... Perdi, até desconcentrou aqui agora. Formulário. Você vai clicar no link aí, formulário assim, Vale Pix R$100. Clica nele, aí vai abrir um formulário, você vai colocar o seu nome, o seu WhatsApp e os 5 códigos que vão aparecer aqui. Isso, primeiro a comentar. Acabou esse episódio, apareceram todos os códigos, de cara já ganha R$100 para o primeiro que comentar. Não é sorteio. O primeiro a comentar é o mais esperto, mais rápido. Ele ficou ligado ali, anotou os 5 códigos, comentou primeiro, ganhou 100. Isso mesmo. E de hoje até sábado que vem, às 14 horas, você ainda pode assistir, deixar seu comentário no formulário, não é aqui embaixo nos comentários, é no formulário, e concorrer ao sorteio. Então, o segundo Pix é sorteio. Como diz o bom mineiro, presta atenção. Se você colocar os códigos nos comentários do vídeo, o nosso moderador vai excluir o seu comentário, vai excluir você da brincadeira. Não pode colocar os códigos nos comentários. Porque senão a pessoa nem assiste o episódio. Ela vem cá, copia os códigos que você colocou aqui, vai lá, bota no formulário. Mesmo que perguntem assim, já saiu o código? Qual código que é? Você não responde, tá, gente? Não seja solícito a esse ponto de responder qual é o código. E aonde que fica o formulário? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário aqui. Você rolou um pouquinho a tela aí, para baixo do vídeo você vai achar o link para o formulário Vale Pix R$100. Boa sorte para você. Fica ligado, porque eles sobem, fica um segundinho e some de novo, tá? Se você perder, comeu mosca e passou o terceiro código e eu não vi. Volta o vídeo um pouquinho, beleza? Você pode voltar. João Paulo, cara, quantas multas de trânsito são aplicadas no Brasil anualmente, né? Milhões, não é? Milhões de multas. E o pessoal sempre me pergunta assim, Ronaldo, eu posso recorrer? É uma pergunta um tanto quanto subjetiva, porque recorrer você pode. Agora, será que eu vou ganhar? A conversa já é outra, né? Fala para nós aqui, em relação à essência desse recurso. O que o pessoal normalmente faz errado, quando eles tentam fazer por si só, que não vai resolver, e o que ele deveria fazer? Fica à vontade, a palavra é sua, você pode falar o tanto que você quiser. Então, Ronaldo, é assim, ó, eu vejo que o erro principal para quem pretende hoje recorrer de uma infração de trânsito é alegar a questão de mérito. Discutir o mérito. O que é a questão de mérito? Ela quer alegar as razões pelas quais ela veio a cometer aquela infração. Tipo assim, é porque eu tô correndo, porque eu fui levar minha mãe no médico, não sei o quê, passei no sinal vermelho, porque tinha alguém dando uma parada cardiorrespiratória e por aí vai, né? Isso, a questão, por exemplo, de ultrapassagem em local proibido. Mas eu ultrapassei porque tinha um caminhão a 20 por hora e eu não... Esse tipo de alegação não leva a lugar nenhum. Não resolve. Não resolve. Outro tipo de alegação que eles costumam... Não tem nada que justifique a infração. Exatamente. É outra coisa também que é muito comum, principalmente que o pessoal alega em processos de suspensão e cassação da CNH. Eu sou bom motorista, faz 20 anos que eu tenho a minha CNH, nunca fiz nada de errado, nunca cometi uma infração, podem puxar meu histórico. Isso, infelizmente, não leva a nada. São alegações que o julgador ele não vai nem dar credibilidade para aquele tipo de recurso. Então, o recurso de multas ele tem que ser feito de forma técnica, né? Ele tem que ser feito de uma forma pautada pela legislação de trânsito, que é complexa, é muito extensa, né? Então não pode ser feito de qualquer jeito. E um dos maiores erros também que eu vejo é que tentam recorrer por conta própria, sem ter esse conhecimento. Leva, assim, deixando bem claro que o cidadão pode. Pode, exatamente. Pode, por si só, ele não depende de ninguém ir Sim. lá e fazer as contestações dele, apresentar defesa, recurso. Beleza, vai chegar lá a autoridade, quem for analisar,
Vai reconhecer normal, desde que seja feito dentro do prazo. Né? Mas o ideal seria, conforme você falou, acaba sendo envolve situações técnicas que o cidadão comum não vai conseguir. Exatamente. Por isso que a gente sempre recomenda, procure uma ajuda especializada. Procure um profissional capacitado, eu falo sempre isso, capacitado na área de trânsito para poder analisar a situação e verificar se realmente cabe algo a ser contestado. Aí a galera sempre pergunta, qual é o advogado que você conhece? Não precisa ser advogado. Exatamente, não precisa ser advogado. No processo administrativo de trânsito. No processo administrativo não necessita de advogado. Pode ser qualquer, conforme você mesmo já falou, o próprio cidadão pode fazer, né? Mas às vezes, por ele não ter esse conhecimento técnico, o ideal é que ele procure um profissional da área, não precisa ser um advogado. Pode ser qualquer profissional que tenha o conhecimento específico para poder atuar naquele caso dele, né? Porque é uma série de coisas que tem que ser averiguadas, não é um detalhezinho ou outro aqui, é muita coisa, né? Conforme eu disse no início. A legislação é muito extensa. Então, às vezes, você pega uma infração de trânsito e a gente não vai só olhar o Código de Trânsito Brasileiro. Muita gente acha que a gente só vai se basear pela lei, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Não é isso. Nós temos atualmente 967 resoluções do CONTRAN publicadas. Quase 1.000 resoluções. Quase 1.000 resoluções. Nós temos aí o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, com várias fichas de fiscalização. Cerca de 500 fichas. Exatamente. Então, muitas condutas que acabam ensejando infração de trânsito. Então, será que o cidadão, por si só, ele vai ter esse conhecimento para poder contestar aquele auto de infração? Dificilmente não. Então, por isso que é importante ele procurar o profissional. O profissional de trânsito, ele sabe tudo? Não sabe tudo. Não existe, né? Não existe nenhum profissional que saiba tudo. Mas ele vai ter, ele sabe aonde procurar, ele sabe aonde pesquisar, aonde se basear, de acordo com aquela situação. Então, a gente sempre recomenda, busque uma ajuda especializada. E hoje em dia, toda cidade, por menor que seja, tem um profissional ou empresa que presta esse tipo de serviço, né? Tem, sempre tem. Há uns anos atrás, era muito escasso, né? Você não via profissional dessa área. Hoje, o mercado ele ampliou bastante. Hoje, tem bastante gente atuando nessa área. Até porque é aquilo que nós falamos agora há pouco. Não precisa ser advogado. Pode ser alguém que se capacitou na área de trânsito. Às vezes não precisa nem ter um curso superior, digamos assim. Eu ia perguntar, tem um nome específico? Se é uma profissão? Tem um nome específico para quem faz recurso de multa? Não existe regulamentação. Não existe regulamentação. Então, assim, cada um, por exemplo, eu utilizo o título de defensor de condutores. Eu utilizo esse nome que eu acho que não existe essa profissão. Que eu acho assim, o termo mais próximo do que a gente faz, porque a gente defende exatamente quem? O condutor. Quando a gente fala condutor, a gente está falando também do proprietário do veículo, né? Então, a gente defende aquele condutor naquele processo, seja de multa, seja de suspensão, seja de cassação, e também alguns outros serviços que englobam também um trânsito. Então, eu uso essa terminologia. Alguns usam consultor de trânsito, outros profissional de trânsito, alguns utilizam também como especialista em direito de trânsito, enfim, tem várias terminologias aí, né? E não existe, conforme o Ronaldo falou, essa regulamentação, né? Mas é algo que qualquer pessoa que goste da área, que estude o trânsito, pode atuar. Pode ser bacharel em direito, pode ser estudante de direito, né? Não existe nenhuma exigência. Olha, para você atuar no trânsito, você tem que ter esse diploma, você tem que ter essa qualificação. Isso não existe. Inclusive, já fica a dica isso. Se você tem interesse em se aprofundar no assunto, aprender e virar um defensor de condutor, não precisa ter curso superior de direito, não precisa ser advogado, basta ter o interesse, estudar e se preparar. Exatamente. E é uma área promissora, precisa de profissionais qualificados e sempre tem serviço, porque se a gente parar para pensar, são milhões de condutores e proprietários de veículos. É muita multa. É muita gente, é muito auto de infração, é muito processo de suspensão, né? E precisa ter gente qualificada para poder trabalhar com isso. A pessoa que opta por trabalhar nessa área, uma coisa ela pode ter certeza, ela só vai ficar parada se ela quiser. Porque pessoas que precisam desse tipo de serviço, tem muitas. Tem demais. Tem demais. Aqui para mim mesmo chega direto. Eu optei por não trabalhar nisso aí e nem dar suporte nisso aí. Porque isso acaba te tomando tempo ali e se eu for fazer eu vou ter que cobrar e para cobrar eu vou ter que fazer bem feito, me empenhar, então eu não faço nem para mim. Se eu for multado eu pago a multa. Quando é um familiar, num caso excepcional, que precisou da ajuda, eu vou fazer sem cobrar, obviamente, mas tem que ser algo além da multa, porque só a multa, eu acho que não vale a pena nem recorrer. No meu caso, eu não recorro, acabo pagando a multa.
Mas o grande problema é esse também, João Paulo. Não é só a multa, né? Hoje você tem o lance da habilitação provisória. A galera que está na habilitação provisória aí. O cara toma uma infração grave, uma gravíssima ali durante a provisória, ele não vai conseguir obter a CNH dele, a definitiva. E vai recorrer a quem? A você, que é o profissional que tem a capacitação técnica para salvar, né? Tirar aquela habilitaçãozinha dele que já está batendo as asas. Vamos dar um exemplo aqui. Você já foi multado, Fabi? Acho que uma vez, eu acho. Qual foi a multa? Eu tava sem minha habilitação. Falta de porte de documento. Falta de porte de documento. Vamos lá, caiu uma dessa lá na sua mão, o que você faria? Hoje essa infração, ela meio que caiu em desuso, né? Digamos, por conta da documentação. Desde quando entrou aí a era digital, da CNH digital, né? Da dispensa, na verdade, do documento físico, Ronaldo, sendo sincero com você, essa infração não apareceu mais. Eu não tenho minha CNH baixada no celular até hoje, no aplicativo. Porque o que acontece, né? Só configura a infração caso o agente não tenha, se você não estiver portando, né? Nem no meio digital, nem no físico, e ele não tenha condições hábeis ali para pesquisar. Mas é muito raro isso acontecer. É muito raro não ter essa forma de consultar. Então, sinceramente... Como é que ele consulta? Então, ele na verdade, assim, existe um sistema próprio, por exemplo, lá em São Paulo, né? A PM, a Polícia Militar... Como é que a polícia acessa esse sistema? Então, é o mesmo sistema, eles possuem acesso ao mesmo sistema que o Detran. O sistema lá de São Paulo chama Prodesp, né? Uhum. E esse sistema Prodesp permite com que os agentes façam a mesma consulta como o pessoal de dentro do Detran. Pergunta para você. A minha carteira é de Minas. Se eu estiver dirigindo lá em São Paulo, o policial, o agente que estiver fiscalizando lá, ele vai ter acesso a essa informação do Detran de Minas? Consegue. É assim, a única diferença é que quando é de outros estados, as informações elas saem um pouco mais suprimidas. Não é uma informação completa de quando a CNH e o veículo são registrados em São Paulo. Mas eles possuem o mesmo acesso, eles conseguem verificar a regularidade da sua habilitação, conseguem verificar a regularidade do veículo, se ele está licenciado, se ele não tem alguma restrição, conseguem ver normal. Tá? O sistema... De qualquer lugar do Brasil. De qualquer lugar. Inclusive, é o mesmo sistema. Esse sistema Prodesp, que o Detran utiliza, ele tem também a base de dados nacional. Então, consegue ver tudo. Essa questão também dos cursos que o condutor possui na CNH, consegue ver. O sistema ele é muito bom. Então, consegue ver que o cara é habilitado, consegue. Se tem curso especializado, com transporte especializado. Sim, consegue ver tudo. Consegue ver. Então, assim, é muito difícil. E como é que ele acessa isso? Pelo celular dele? É assim, hoje a fiscalização, 90% é de forma eletrônica, né? Tanto para a lavratura de auto de infração, a maioria lá dos órgãos já utilizam, né, o talonário eletrônico, que se chama, e também o policiamento, ele disponibiliza para eles um tablet, é uma ferramenta que tem acesso a esse sistema, então esse tablet fica na viatura, eles podem tanto utilizar pela viatura, mas também existe um smartphone por equipe, que propiciam que eles, através do mesmo sistema, façam as consultas e também lavrem os autos de infração eletrônica. Não são todos, tá? Nem todo órgão de trânsito tem já o talonário eletrônico implantado. Alguns órgãos ainda fazem a infração de forma manuscrita, né? O talão manual. O Detran de São Paulo, inclusive, começou a implantar agora, né? A Polícia Militar Territorial começou a implantar recentemente o talonário eletrônico. Já a Polícia Rodoviária já é praticamente 100% eletrônico, já não tem mais o manuscrito. Só caso o sistema apresentar algum problema, né? Porque sistema é sistema e ele pode apresentar alguma falha. Aí, eventualmente, eles utilizam o talão manual. Então, talionário é onde vai lavrar o auto de infração. Isso, exatamente. Hoje é o chamado talonário eletrônico, né? A galera está acostumada a ver o policial, o agente trans lá com aquele talãozinho de papel, vai fazendo as anotações à caneta. Hoje, praticamente, que já foi extinto. Isso aí está caindo por terra. Hoje é tudo eletrônico, né? Na época que eu fui autuada por falta do documento, ele passou rádio. Falou meu CPF, eu sei lá, meu nome. Aí falou, é habilitado assim. Então, ele constatou que eu era habilitada, mas não portava ela naquele momento. E você falou essa falta de porte de documento que aconteceu com a Fabiana, praticamente deixou de existir essa infração. Por quê? Porque o Código de Trânsito hoje, ele diz que, tendo o agente meios para consultar a regularidade daquele condutor ou daquele veículo, sim, ele não deve lavrar o auto de infração. Exato. Não vai acontecer autuação, consequentemente, ele não vai ser multado. A isso, João Paulo, acaba levando o pessoal a afirmar uma coisa imprecisa, que é
Hoje não precisa mais portar o documento de habilitação. Hoje não precisa mais portar o licenciamento do veículo. Não é verdade. Precisa portar, isso consta no Código de Trânsito Brasileiro como norma e existe, inclusive, dispositivo infracional para isso, se não me engano, é o 232. Artigo 232 do 232? Exatamente. Ou seja, existe a punição para falta do porte. Sim. A questão é que hoje, tendo o policial, o agente fiscalizador, como consultar, ele não vai te autuar. E o policial, ele sempre vai consultar. Por que ele vai? Porque eu tô aqui no meu veículo. Aí vamos supor que eu queira dar uma migué. Policial, sabe, eu quero ver a documentação do veículo, licenciamento anual, deixa eu ver. Aí eu sei que eu não paguei, o veículo não está regular, eu faço, não, eu não estou portando, não. Aí, o que o policial vai fazer? Ele vai me autuar por não portar, mediante a minha declaração? Não vai. Ele vai consultar e, vendo que o veículo está irregular, ele vai autuar pela falta de licenciamento, que é uma infração gravíssima. Exatamente. Já a falta do porte, salvo engano, é leve. É leve. Então, a Miguel, a mesma coisa é a Fabiana. Às vezes a Fabiana foi pega dirigindo uma carreta. Ela fala, eu não estou com a minha habilitação aqui, não. Aí o policial vai multar pela falta de porte? Vai autuar pela falta de porte? Não vai. Ele vai consultar para ver se ela é habilitada, se ela é habilitada naquela categoria, se a habilitação dela está regular, né? Porque hoje em dia, você dirigir um veículo CDOE, categoria CDOE, tem que ter exame toxicológico, tem que ter INDI, tem todo um aparato. E ele vendo que está irregular, ele vai aplicar a autuação para aquilo ali. E não vai simplesmente... Então, na minha opinião, você, como ex-policial rodoviário estadual, não é? No estado de São Paulo, deixou de ser, parece que tem 4 anos que você não trabalha mais. 4 anos. Você procederia dessa forma, não é? Sim. Cheguei e falei assim, não, eu estou sem a minha habilitação aqui. Você vai, não, deixa eu lavrar aqui para você, falta de porte. A consulta ela é primordial e indispensável, sendo apresentado o documento ou não, né? Porque você tem que se certificar se está em situação irregular. Aquela habilitação, aquele documento do veículo. E é exatamente o que você falou. Diante ali da irregularidade, tem que ser aplicada a infração específica, para a qual a situação requer. O exemplo, por exemplo, você citou da Fabi, ela está dirigindo uma carreta e não tem categoria aí. E não está portando o documento. Mas eu consultei, eu vi. Hoje, sendo dispensado o porte, ela não vai ser autuada pelo não porte, mas ela deve ser autuada por dirigir um veículo categoria CNH diferente. E todas aquelas medidas que a gente, né, que é retenção do veículo, apresentar outro condutor e aquelas coisas mais. Então, hoje é assim que deve acontecer na fiscalização. Porque o agente de trânsito que não proceder com a consulta, ao meu entender, ele está desvirtuando do que deve ser o serviço. Perfeito. Que é exatamente a fiscalização. Vamos para o entendimento e um caso prático aqui. Ó. Eu trabalhando na Superintendência Regional de Educação, um colega meu de trabalho, um senhor já, ele foi autuado por falta de porte, de licenciamento do veículo. Aí ele chegou lá para mim na segunda-feira, chateado, o policial me autuou aqui por falta de porte do licenciamento do veículo. E realmente eu não estava portando. Eu ouvi falar que agora não é obrigado mais a portar. Eu falei assim, não, peraí, só tem que portar sim. Tem que portar sim. Contudo, se na hora que ele te abordou, ele consultou no sistema, viu que o veículo está licenciado, ele não vai te autuar pela falta de porte. E aí eu falei com ele o seguinte, eu tenho certeza que ele consultou, porque senão ele tinha te autuado pela falta de licenciamento. E consultou mesmo. Consultou mesmo. Ele foi lá, consultou, viu que o veículo estava licenciado, não, vou te dar uma multa aqui, por falta de porte. Aí nós recorremos com base nesse erro procedimental, não é? Exatamente. Ele não poderia ter autuado uma vez que ele consultou e viu que o veículo está licenciado. Exato. É isso que acontece. Está certo? Exatamente isso. A gente vai analisar exatamente o que diz o texto da lei, né? Numa situação como essa, já que o porte, no caso, igual você falou, não é que é dispensado o porte, digamos assim. Ele tem que portar. Mas se ele tinha meios hábeis de consultar, este auto de infração ele tem que ser considerado inválido, tem que ser nulo. Foi aplicado ali uma infração que não deveria subsistir. Na Jari foi recusado, você acredita? Eu acredito, Ronaldo. Aí eu falei com ele, até o seu Gessé, falar o nome dele, tem problema não. Seu Gessé, pega mesmo e manda para o CETRAN agora, que é o estadual, o Conselho Estadual. Aí lá eles acataram. Eu acredito, né? Eu vejo muito isso, né? A gente acompanha muito isso. É algo que, para quem às vezes pretende começar nessa área de defesa de condutores, pode ser algo desanimador, né?
Frustrante, porque vai lá, você faz um negócio tecnicamente bem fundamentado. Faz um negócio muito bem feito, praticamente desenhado. A sensação que dá é que eles nem leem. Que nem lê. Mas eu digo, quem pretende iniciar nessa área não deve deixar de fazer o serviço por conta disso. Não é porque você teve um indeferimento na defesa, você teve um indeferimento na Jari, que você, não vou me mexer com isso. Não, você tem que continuar. Vou aproveitar que você está falando disso, explica para a turma aí quais são as fases em que o condutor pode se defender, desde a autuação até a última instância administrativa. Se você quiser falar até da judicial também, pode. É assim, algumas pessoas, às vezes até alguns profissionais, costumam usar o termo 3 instâncias. Mas esse termo, na verdade, tecnicamente, ele não é um termo adequado, porque não são 3 instâncias. São 3 fases, né? A primeira fase é chamada de defesa prévia ou defesa da autuação. As duas formas estão corretas, né? As duas terminologias estão corretas. Então, você recebeu uma notificação de autuação na sua casa, ou até mesmo através, hoje, do sistema de notificação eletrônica, você pode, primeiramente, apresentar essa defesa da autuação. Essa defesa da autuação, ela não é uma multa. Muita gente fala assim, eu vou lá apresentar minha defesa da multa. Ainda não foi penalizado. Ainda não existe multa. Por isso que o termo é defesa prévia. Então peraí. Vamos por etapa para a galera entender. Imagine eu fui autuado por estacionar em local indevido, de forma incorreta. A autuação não é uma multa. O policial não multa. O policial apenas relata o que aconteceu no auto de infração e encaminha para a autoridade. Exato. O próximo passo dentro desse processo todo é no caso o condutor que cometia a infração, ser avisado disso, não é? Exato. Chama-se notificação da autuação por infração de trânsito. Exato. Quando você é notificado, aquilo ainda não é a multa, não tem um valor. É aquela primeira cartinha que você recebe pelo correio, ou então aquele primeiro aviso que você recebe na sua CDT, Carteira Digital de Trânsito, né? Quando você já tiver baixado ela aqui. Aí, aquilo ali ainda não é uma punição, é que entra a primeira fase de defesa, não é? Exatamente isso. Isso aí tem quanto tempo? Isso normalmente acontece em quanto tempo? É assim, o órgão de trânsito, ele possui um prazo de até 30 dias a contar da data da infração. Até 30. Não pode passar de 30. Não pode passar de 30 para expedir a notificação de autuação. E eu já aproveito para explicar o que é essa expedição, que muita gente tem dúvida. Fala para nós, João Paulo, como é que funciona então essa questão da expedição da notificação que a galera confunde? Então, a expedição da notificação, essa primeira notificação de autuação, ela tem que ser feita em até 30 dias, a contar da data da infração. Então, vamos lá, só para ficar bem desenhadinho para o pessoal aqui. Hoje, nós estamos gravando, é dia 16. 16, né? 16 de junho. 17 já? 17. Quem paga boleto todo dia não perde a data. Hoje é dia 17 de junho. Então, hoje eu cometi a infração e fui autuado. O policial foi lá e lavrou o auto de infração, mandou aquilo para a autoridade, lá no órgão de trânsito. A partir de hoje, esse órgão tem 30 dias para expedir o aviso para mim de que eu fui autuado. Exatamente. De acordo com o Código de Trânsito, lá no artigo 281, nós temos o seguinte, que a autoridade de trânsito, ao ela verificar a consistência e a regularidade do auto de infração, ela vai expedir essa notificação de autuação. O que é verificar essa consistência e regularidade? Ela verificar se aquele auto de infração foi lavrado de forma correta. A lei determina isso, embora muitas vezes não ocorra, mas a lei diz isso. 99% das vezes. Então tem até 30 dias para expedir essa notificação. O que é essa expedição? Essa expedição a partir do momento que o órgão de trânsito imprime, né, emite aquela notificação e posta nos Correios. Porque os Correios, eles são incumbidos aí de fazer chegar essa notificação até... Ou via o sistema de notificação eletrônica. A partir do momento que o órgão disponibiliza essa notificação lá, né, então ele tem até 30 dias para fazer isso aí. E existe um mito, né, que muitas pessoas se apegam, que é dizer assim, né? As pessoas pesquisam na internet, tem 30 dias para... Eu não recebi aqui a notificação. Eu não recebi a notificação em 30 dias. Mas não é isso. Não é que você tem que receber no seu endereço até 30 dias. O órgão de trânsito que tem até 30 dias para realizar essa expedição, que essa expedição se caracteriza quando o órgão de trânsito chega nos Correios e fala, Correios, está aqui essa notificação de autuação, envie para o Ronaldo, para a Fabi, que foi autuado. Ok, foi feito isso nos 30 dias, não há o que ser contestado em relação a isso. Se o órgão
fizer a expedição dessa notificação após os 30 dias, qual que é o procedimento do condutor nesse caso? Aí o que acontece? Na verdade é assim, deveria... Não chega a fazer, não faz? Faz. Acontece? Faz. Nossa. É muito raro, para ser sincero, pelo menos que eu tenha visto até hoje, é muito raro o órgão de trânsito tomar uma providência de ofício. O que é o de ofício? De forma automática, sem provocação, quando ocorre algum erro. É muito difícil. Não deveria ser assim, né? Mas, infelizmente, é. O órgão de trânsito, às vezes, mesmo sabendo que está fora do prazo, ele expede a notificação, envia, e, às vezes, é aquilo que nós falamos no início aqui. Aí o cidadão que não tem o conhecimento técnico, não tem o conhecimento técnico, ele pega e não recorre, às vezes acaba pagando uma multa de um processo que havia uma nulidade. E como é que ele fica sabendo se esse processo foi expedido dentro do prazo de 30 dias? Tem o carimbo do correio, alguma coisa? É assim, ó, a maioria dos órgãos de trânsito tem. Ele deve verificar na notificação se existe uma informação chamada data de postagem. Porque esta data de postagem é a data que foi colocada nos correios. E isso então, fica dentro do formulário ou do lado de fora? Depende. Por exemplo, as notificações da Polícia Rodoviária Federal já tem estampado já na parte que consta o nome e endereço do proprietário do veículo. Já consta ali. Alguns órgãos de trânsito é no interior da notificação. Então não tem uma regra, tá? Não existe uma regulamentação para isso. O que tem que fazer é comparar aquela data da postagem com a data do cometimento da infração. Exatamente. E de uma para outra não pode ter mais que 30 dias. Não pode ter mais de 30 dias. Nem que ele tenha recebido esta notificação, digamos, com 40 dias depois. Não importa, tá? Porque depende dos serviços dos Correios. Depende, que não é muito rápido, né? Infelizmente, exatamente. Infelizmente, a gente sabe que tem vários problemas com isso. E não só isso, porque depende também da localidade da pessoa. Tem local que as notificações chegam mais rápido. A atualização do endereço, às vezes o endereço do cara está desatualizado e não vai receber mesmo. Isso é um tema muito importante, viu, Ronaldo? Isso é uma coisa, inclusive eu já cheguei a gravar um vídeo no meu canal do YouTube, aproveitando a oportunidade, para quem quiser conhecer. Como é que é? Fala o canal. Meu canal do YouTube chama Defendendo Condutores, um canal recém-criado. Vamos lá, devagar. Defendendo Condutores. Defendendo Condutores. No plural. Defendendo Condutores, exatamente, no plural. O nosso diretor vai jogar na tela aqui para a galera. Maravilha, fica até mais fácil, né? Vai lá. Recentemente criado esse canal, então já gravei vários temas lá. E um dos temas que eu gravei, inclusive é um dos primeiros vídeos, é essa questão da não atualização do endereço junto ao Detran. Esse tipo de procedimento tão simples, mas é tão simples que hoje... Na sua casa, entra no sistema exatamente, você consegue fazer de forma digital, tá? Evita muitas dores de cabeça. A primeira delas é essa questão do não recebimento das notificações. Tudo que acontecer com a sua habilitação, com o seu aí, veículo, o seu endereço precisa estar atualizado, porque senão você toma uma multa e não sabe que tomou. Exatamente. Aí o que acontece? O cara vai lá, paga o IPVA, paga o DPVAT, acha que está tudo regular e o licenciamento nunca vem. A polícia para ele, toma outra multa gravíssima por dirigir sem licenciamento, o carro dele é guinchado para o pátio. Quando ele vai ver, porque tinha uma multa lá que ele nem sabia que tinha tomado. Por quê? Porque não o endereço estava desatualizado. Isso. E é fácil, gente. Semana passada eu renovei a minha habilitação, já estou até com um modelo novo já, essa do padrão europeu aí. Eu entrei lá no site do Detran, eu já tinha o meu cadastro lá, só coloquei meu e-mail e minha senha. Eu mesmo fui lá, atualizei meu endereço. A carteira chegou para mim. Muito o endereço simples. que eu coloquei. As notificações de autuações de trânsito, documentação do veículo, hoje o Detran não emite mais, né? Mas quando emitia, vinha para a gente por aquele endereço. Então, manteve o endereço atualizado. Eu já peguei muitas situações de clientes que tiveram processos de suspensão e de cassação simplesmente por deixar de atualizar o endereço. Por quê? De perder a habilitação, cassação. De ter processo de suspensão e de cassação, porque ele não recebeu as notificações, foram para o endereço desatualizado, e a legislação diz que o endereço desatualizado, as notificações enviadas para o endereço desatualizado, elas devem ser consideradas para todos os fins. Então não adianta você, por exemplo, querer recorrer de uma infração de trânsito ou de um processo de suspensão, qualquer que seja, alegando, eu não fui notificado, sendo que o seu endereço está desatualizado. Querer alegar isso. Tem gente que, às vezes, quer alegar isso. E não vai adiantar. É o tempo todo, é a coisa mais comum. Porque a obrigação de manter este endereço atualizado é do proprietário do veículo, do condutor. E detalhe, são dois endereços. É um endereço para a CNH e o endereço dos veículos que a pessoa tiver aí registrado no seu nome. Então, ela tem que manter o endereço de tudo isso os dois cadastros atualizado. Porque ela não recebendo essas notificações,
ela não vai conseguir se defender, ela não vai conseguir indicar um condutor. Nem saber, né? É Não vai tomar ciência. É obrigação do órgão de trânsito notificar que você foi autuado. Olha só, a legislação, ela favorece, às vezes, o condutor. Ela favorece. Porque vamos supor, o policial me parou aqui, me parou não, ele me pegou aqui com o veículo estacionado de forma irregular. Aí foi, me autuou, eu assinei, inclusive depois eu quero que você fale sobre o assinar ou não, Sim. o que isso muda. Aham. Eu assinei ali, ainda assim, eu já sei que eu fui autuado, mas o órgão de trânsito tem o dever de me avisar. Só, você foi autuado, tá? Que é questão procedimental, né? Exatamente. Então, é um direito do cidadão receber essa notificação, ser avisado que foi autuado, ele acaba não pleiteando esse direito porque está com o endereço desatualizado. Uma coisa tão simples, né? Tão simples de ser feita. Caso a pessoa não consiga fazer digital, ela vai até o Detran e em 5, 10 minutos ela já sai de lá com tudo atualizado. Pronto. Basta levar um comprovante de residência, pelo menos. É que assim, cada Detran adota uma sistemática, mas lá em São Paulo, por exemplo, eles pedem que seja apresentado um comprovante de endereço emitido no máximo 90 dias. Você chega lá, olha, eu quero atualizar meu endereço. Você quase junta que lá o padrão. comprovante, em 5, 10 minutos você já sai de lá com tudo atualizado. Isso evita muita dor de cabeça, que o pessoal não tem noção. Né? Pode levar até ter uma suspensão da CNH. Olha só as consequências graves que esse procedimento traz. Né? Aliás, a não adoção desse procedimento traz. Então é muito importante manter sempre atualizado. Então, nós falamos do primeiro O prazo. canal aqui, o que é diretor da- está pedindo para mostrar aqui o canal do João Paulo aí, ó. Por João Paulo Macedo. Você não é parente do Isso. Leandro Macedo, não, né? Que a Não fera- sou, acho que não. não sei. Vai que saber se não é um irmão Leandro perdido. Por Macedo aí. é uma fera, foi policial rodoviário federal, Sim. dono da LM Curso, já patrocinou o episódio nosso aqui. Ó, o canal dele, ó, tá com 1.680 inscritos, quase 2.000 inscritos já, ó. Só vídeo top, tá? Roda aí, roda pra cima aí, ó. Só vídeo top. Vídeo e mexe, eu tô Pode tô clicar assistindo em aqui. vídeos ali, ó. Aí já vai aparecer todos. É. Aí, ó. Agora pode descer que vai. Viram a cara aí do canal? Segue lá. Porque vale mesmo. Sempre que você tiver um problema aí, o problema, cara, é que o condutor brasileiro ele só corre atrás da informação na hora que ele tá em apuros, né? Na hora que o problema já está instaurado. Então vai lá e acompanha, porque tem muita dica bacana. E é viciante. Você começa a assistir, você não para mais, não. Eu recomendo demais. Eu sempre busco trazer temas do cotidiano, né? Aquelas dúvidas que a maioria dos condutores tem. Às vezes coisas simples, né? Então eu uso também de muitas dúvidas que o pessoal me procura. E é interessante o canal, você também, né? Vocês que têm o canal, você sabe disso, né, Ronaldo? É interessante o canal porque às vezes a pessoa te pergunta com uma dúvida e no vídeo você já esclareceu tudo. Pronto, Então você já manda o link para a pessoa. Olha, sobre esse tema que você está me perguntando, eu já tenho esse vídeo. Manda o link, a pessoa assiste, ela vai saber tudo ali, o que você está falando, ela já vai. Porque os meus vídeos, assim como o de vocês também, que eu acho muito bacana, por exemplo, eu não. Só clicar aqui, ó, em inscrever. Clica aí. Tá na cara que a gente não é inscrito aí, ó. Não é que a gente não é inscrito não, tá, gente? Aí vai aparecer sininho, ó, você clica no sininho e marca o pretinho aqui, ó. Pronto. Isso. É porque aqui a gente fica logado no notebook com outra conta que não é a conta do nosso canal. Por isso que aparece aqui como não inscritos. Mas a gente é inscrito. Pronto, fez isso aí. Toda vez que o João Paulo publicar alguma coisa nova lá, alguma dica, você já vai receber aí no seu e-mail. Tem vídeo novo toda semana, hein? Toda semana eu trago um tema lá. Só para a gente não perder a nossa linha de raciocínio. Então, a gente estava na fase Inscrição. da notificação Até da a autuação. Vai lá, Exatamente. continua. Aí o cara recebeu essa notificação. Isso, aí ele recebeu essa notificação de autuação, a legislação diz que tem que ser dado um prazo de no mínimo, anteriormente era 15, hoje é no mínimo 30 dias a Então, eu contar. recebo Você tem 30 dias, pelo menos. da Pelo menos. expedição ou do recebimento? A legislação diz que é da data da expedição da notificação. Então, Pelo menos 30 dias a contar daquela data. Dependendo se o correio comeu 20 dias para entregar a correspondência, só vai ter 10. Então, mas assim, o que eu vejo acontecer? A maioria dos órgãos fazem isso. Eles colocam um prazo bem acima de 30 dias, Maior que já 30 dias. pensando nesta certa deficiência dos correios. Então, às vezes, eles calculam 45 dias, 50 dias, já pensando, poxa, até ele receber lá. Então, na maioria das vezes, quando a pessoa recebe a notificação, ela tem, às vezes, bem mais de 30 dias para apresentar uma defesa prévia, que é a primeira fase do processo São administrativo. duas coisas distintas. O órgão de trânsito, para te avisar que você foi autuado, ele tem no máximo 30 dias. Agora, você, para apresentar a sua defesa, você tem No mínimo 30 dias. Tá vendo como é que Então- favorece o condutor? Então, é outra coisa que, ao receber a notificação, você também tem que analisar. Deixa eu ver se ela foi expedida dentro dos 30 dias e deixa eu ver se o prazo aqui da postagem, né, o prazo que eles estão me dando para apresentar essa defesa,
É no mínimo 30 dias? Não é, já existe também uma outra nulidade. Já está existindo ali um cerceamento de defesa. Não pode. Aí eu tinha falado daquela hora. Se o órgão notificar após os 30 dias, o que ele tem que fazer, o condutor? Se acontecer esse tipo de situação, já que não foi anulado, né, de ofício pela autoridade, não vai restar outra alternativa. O interessado, né, o proprietário do veículo, o autuado, seja quem, né, ele vai ter que apresentar a defesa prévia dele. Isso ainda não é recurso, porque você recorre de punição. Você ainda não foi punido. Isso. Você está apresentando um pedido, que é uma defesa prévia, ao órgão de trânsito, que aquele processo seja anulado, porque a notificação da autuação foi feita após os 30 dias. Você apresenta uma defesa... Como é que faz isso? Tem um formulário próprio? O cara pode escrever isso à mão mesmo, numa folha de papel? Para onde que ele envia? É assim, ó, não existe... Na verdade, assim, existe na legislação de trânsito resolução que fala como deve ser feito, quais são os dados mínimos que precisam constar dessa defesa. Dados Atualmente mínimos. é a resolução, quem tiver curiosidade, a resolução 900 de 2022. 900. Esta resolução ela consolidou algumas normas, né, que tratam a respeito da apresentação de defesas e recursos. Então a norma vai dizer quais são os dados mínimos, mas ela não vai dizer, olha, precisa ser feito no computador. Olha, você precisa ser feito à mão, com caneta azul, Se eu quiser preta. fazer à mão, eu posso. Se você quiser fazer à mão, inclusive num papel, vou citar uma expressão, né? Num papel de pão, você pode fazer, enviar para o órgão de trânsito e ele é obrigado a aceitar, protocolar e analisar. Então não existe essa exigência. O que existe são dados mínimos que, se você deixar de colocar nesse documento, nessa defesa, corre-se o risco dela não ser conhecida, dela não ser lida. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Tem que constar a assinatura. Monta uma para mim aqui agora, rapidinho. Pega do topo embaixo, assim, ó. Você vai colocar isso, encaminhar a fulano de tal. Data, Isso. Assinou, Os dados mínimos. Primeira coisa, o endereçamento, né? Tem que constar para qual órgão você está enviando. Por exemplo, se você foi autuado pelo Detran de Minas Gerais, você recebeu aquela notificação de autuação do Detran de Minas Gerais. A primeira coisa que deve constar lá é o endereçamento. Muitas pessoas desconhecem para quem deve enviar, mas isso consta da própria notificação. Na notificação, ela vem escrito normalmente lá em cima, o diretor do Detran de Minas Gerais lhe comunica a respeito da autuação. Então, você tem que endereçar... E o endereço. Isso, exatamente. Então, você tem que mandar essa defesa para quem? Para o diretor do Detran de Minas Gerais. É ele que deve analisar aquela sua defesa. Então, se foi um órgão municipal, aí é para o órgão de trânsito do município. Exatamente. Se foi então, PRF. Se foi isso. DENIT. Para cada órgão de trânsito vai ter aquele endereçamento. Então, essa é uma das coisas. A qualificação, né? Tem que ter a qualificação daquela pessoa, ela tem que colocar ali o nome dela. Isso, endereço. Isso, endereço, os documentos, cidade, né? Telefone. O máximo de dados que ela puder colocar, melhor. Porque acontece, às vezes, do órgão de trânsito fazer contato, perguntando alguma informação. É raro, mas acontece, tá? Agora, uma das coisas que mais acaba acarretando no não conhecimento da defesa e do recurso são duas coisas. Primeiro, a ausência de assinatura, porque a assinatura é uma exigência. O cara faz uma defesa e não assina? Faz uma defesa maravilhosa, e não assina? Técnica, e esquece de assinar o final. A assinatura, ela é obrigatória. A legislação e essa assinatura determina. Ela tem que ser conforme está na CNH dele? Tem algum parâmetro? A assinatura precisa ser igual ao documento de identificação que ela está juntando à defesa. Tanto é que é uma exigência, tem que juntar. Você precisa juntar um documento de identificação pessoal Xerox seu. da CNH. Pode ser CNH, pode ser RG, pode ser passaporte, qualquer coisa. Tem que ter a sua identificação. Tem que ser igual. E aí a assinatura tem que ser igual. Então, uma das coisas que mais acarreta o não conhecimento é ou a ausência de assinatura ou assinatura divergente do documento que foi anexado. Então, isso é muito importante. Já estou dando uma dica aqui muito importante para quem pretende recorrer de uma infração de trânsito. Não deixe de assinar. E assinando, a assinatura tem que ser igual a esse documento. Então, uma das coisas é a assinatura. E a outra coisa que mais acarreta no não conhecimento da defesa e recurso é a ausência de documentos obrigatórios. E a data? Aí a gente estava lá falando da construção, eu estou enviando para o órgão tal, para o diretor do órgão tal. Aí me qualifiquei, eu, Ronaldo, carteira de identidade tal, CNH tal, CPF tal, telefone tal, endereço tal. Isso. Venho requerer, aí você coloca ali o seu pedido, você está pedindo a anulação do auto, porque a expedição da notificação foi após os 30 dias, você justifica isso lá. Exatamente. Aí coloco, Manhuaçu, 17 de junho de 2022, assino, acabou ou tem mais alguma coisa? Aí depois disso,
Hoje, muitos órgãos de trânsito disponibilizam ferramentas para que você faça os protocolos digitais, né? Aí você digitaliza, Então, você digitaliza tudo, entra no site do órgão de trânsito, vai lá e envia. Quando o órgão não disponibiliza isso, você pode fazer o envio pelos correios. E aí já vai uma outra dica, tá? A legislação diz que o que deve ser considerado para o órgão de trânsito, né? Porque você tem que fazer isso dentro do prazo que vem na notificação. Sim. A notificação ela vai te dizer um prazo. Olha, você tem que apresentar a sua defesa, o seu recurso, a sua indicação de condutor até tal dia. Então você tem que fazer tudo isso dentro daquela data. E aí surge uma dúvida muito frequente. Mas poxa, o prazo é amanhã. Eu mandei pelos correios hoje. Não vai chegar lá tudo. Eles vão receber daqui 10 dias. Poxa, então vai chegar fora do prazo e não vão considerar? Não. Porque a legislação de trânsito diz que, da mesma forma que a expedição da notificação ela é considerada quando o órgão de trânsito chega nos correios e entrega, o que deve ser considerado para o órgão de trânsito é quando o cidadão foi até os correios e entregou lá. Mesmo que o órgão de trânsito receba 15 dias depois, o que ele tem que olhar? Qual foi a data que ele colocou no correio? O prazo era dia 18, ele colocou no correio dia 17, então esta defesa deve ser considerada tempestiva. O que é tempestiva? Dentro do prazo, entendeu? Então já é uma outra dica aí para o pessoal que tem muito essa dúvida. Tem gente, às vezes, Ronaldo, Precisa enviar com aviso de recebimento ou não há necessidade? Não é necessário. Eu ia falar agora, mas caso, é raro, mas acontece, se essa correspondência se extraviar. É aí que está o problema. Por isso que é bom ele ter algum comprovante, alguma coisa assim, né? Não existe nada que obrigue o cidadão a mandar com AR, a mandar registrado, que tem lá um rastreamento, né? Não existe nada que obrigue. Porém, é muito interessante para a questão de segurança jurídica, principalmente, que a pessoa faça a prova disso, né? Hoje, o que mais, digamos assim, tem 100% de segurança jurídica é o AR, é o aviso de recebimento, porque alguém lá vai receber. Eu mandaria com aviso de recebimento. Sim. Encarece um pouco o serviço, Ronaldo, mas você reais. Você não sabe o dia de amanhã. Às vezes você precisa comprovar de que você recorreu. Você precisa comprovar de que você enviou aquele documento dentro do prazo. E qual é o documento que você vai ter? Às vezes, eu digo mais, às vezes nem o código de rastreio, que é disponibilizado pelo correio, te garante uma segurança jurídica. Porque às vezes, como é que vai saber que aquele rastreio se refere à defesa que você mandou? Pode ser para outro documento. Agora, o AR existe um campo em que você pode descrever o conteúdo. Inclusive, é previsto, né, para quem manda com AR, na verdade, o correto seria o quê? Quem recebe, conferir. Está certo? Vou assinar o AR para entregar para o carteiro. Quem assinou, carimbou, tem a data, tem tudo, amanhã ou depois você precisa comprovar, olha, mas você mandou o recurso intempestivo, fora do prazo. Não, mas eu tenho um AR aqui assinado, vocês receberam e eu mandei tal dia, acabou. Eu sempre mando, quando eu preciso mandar pelos correios, eu sempre mando com AR. A gente parou aqui na parte que fala que o órgão tem 30 dias para expedir a notificação e que se ele expedir depois de 30 dias, você vai apresentar uma defesa a esse mesmo órgão pedindo a anulação do processo, porque eles descumpriram um prazo aí que era expedir dentro dos 30 dias. Exatamente, um prazo processual. A gente está falando aqui do órgão expediu a notificação depois de 30 dias, então o condutor ele pode requerer a anulação porque foi expedido depois de 30 dias. Reforçando, não é que quando você recebeu a notificação na sua casa. Você tem que comparar a data da infração com a data da expedição. Isso. Consta lá no documento, tá? Mas tem outras possibilidades, que é o caso, por exemplo, de apresentar o real infrator. Sim. Explica um pouquinho sobre isso aí pra gente. Que ainda está nessa fase, antes da penalidade, antes da punição. Por enquanto, você foi só avisado que foi autuado, você está nessa fase ainda. Quando o condutor, o proprietário, ele recebe a notificação de autuação, ele pode fazer 3 coisas. A indicação de condutor, né, do real infrator, que é quando... Era meu e era a Fabiana que estava dirigindo. Isso, que é quando você tem um veículo no seu nome, registrado no seu nome. Este veículo ele pode ser compartilhado por outras pessoas e houve uma infração cometida por outra pessoa, né, que não foi você. Então, você, nesta oportunidade, dentro do mesmo prazo, inclusive, para a apresentação da defesa, você pode realizar a indicação do real infrator. Você tem... isso quer dizer o seguinte, você vai dizer ao órgão de trânsito, Detran, Prefeitura, DENIT, PRF, olha, esse veículo é meu, mas não era eu quem estava conduzindo nesta ocasião. Então aqui eu estou apresentando para vocês que era o Ronaldo que estava conduzindo, aqui está a CNH dele, né? Então você faz o preenchimento, a notificação, né? Isso, detalhe, né? E isso quando não houve a abordagem do veículo, né? Quando é uma infração que ocorreu a revelia, que nós chamamos.
É porque se o policial parou e viu quem estava dirigindo, obviamente ele vai fazer constar essa informação no auto. Vai haver ali a identificação do condutor, então logo não vai ter como haver essa indicação. Aí a Fabiana pegou meu carro, passou lá no radar, correndo. O radar não sabe quem estava dirigindo. Isso, então por isso que o órgão de trânsito tem que notificar e dizer, você, proprietário do veículo, aconteceu essa infração, quem estava conduzindo? E aí você pode, então, apresentar estes dados, né? Você preenche o formulário ali com os dados de quem estava conduzindo, e aí existe todo um rito, que inclusive é a mesma resolução, quem tiver curiosidade, resolução 900 de 2022 vai falar como é que funciona. Só te interromper, há alguns anos, mas muitos anos, eu vi, alguém pediu para eu preencher, era preencher para poder facilitar a letra, a escrita, né? Veio uma autuação com a foto do veículo. Sim. E embaixo, assim, ó, tinha um campo para poder preencher. É isso mesmo? Exatamente isso. Continua desse mesmo jeito. Vem um continua do mesmo jeito. pronto. Continua do mesmo jeito. Isso né, nós estamos falando quando vai fazer a indicação do condutor de forma manuscrita, né, através do formulário. Mas, conforme eu disse, existem alguns órgãos de trânsito que proporcionam isso de forma digital. Você pode também fazer a indicação do condutor de forma digital. Indicar os dados, tudo, enviar os documentos, pode ser feito tudo digital. Mas você tem que enviar essas informações, tem que constar a assinatura de ambos, tanto do proprietário como quem estava conduzindo, e a regra é a mesma, a assinatura tem que ser igual aos documentos anexados. Por quê? Por que tem que ser igual? Porque não existe a obrigatoriedade de você mandar um documento reconhecido firma, por exemplo. Então, o que cabe ao órgão de trânsito é fazer um comparativo entre o documento e a assinatura, para ver se realmente aquela assinatura corresponde a quem está ali apresentando. Então, pode ser feita essa indicação do condutor, isso é muito importante também, porque a questão de deixar de atualizar o endereço do condutor infrator é tão assim, importante tanto quanto você deixar de indicar o condutor infrator. Porque se você não cometeu essa infração e você deixa de indicar aquele real infrator, presume-se que era você, proprietário, quem estava na condução do veículo. E a pontuação será atribuída para você. Então, esse tipo de coisa também ocasiona muitos processos, mas muitos processos de suspensão. Tem muita gente que dá migué nisso aí, né, João Paulo? Por exemplo, o cara está lá já no limite, no sufoco, quase com a habilitação entrando em processo de suspensão, porque tem um limite ali de 20 pontos, né? Sim. 20, 30 ou 40, dependendo da quantidade de infrações gravíssimas. Mas aí já está lá com 2 gravíssimas, já com a corda no pescoço para tomar a terceira. O que ele faz? Ele vai e indica que era um terceiro que estava dirigindo, sendo que, na verdade, era ele mesmo. Não tem como o órgão de trânsito descobrir que não era, né? Porque se eu disse que era a Fabiana e, na verdade, era eu que estava dirigindo, e a Fabiana concordou, assinou, acaba que vai passar, né? Sim. Isso acontece muito, né? Acontece bastante. Muita gente utiliza desse procedimento ilegal. Dessa artimanha. Ilegal e imoral, né? Mas é aquilo que você falou. Por conta de haver esta dificuldade, porque imagine quantas indicações de condutor, quantas defesas, quantos recursos o órgão de trânsito tem para fazer, e não dá para ele pegar um processo, uma indicação e fazer de forma minuciosa, deixa eu verificar, deixa eu investigar, não tem condição. Então eles se valem disso é fato. Fazem muito isso, indicam outros condutores para se desvencilhar daquela penalidade. Principalmente quando é penalidade gravosa, suspensão, cassação. Para não tomar suspensão. Até quem tem PPD também, né? PPD. Habilitação provisória para salvar ela. PPD principalmente. E o pessoal direto chama aqui, como é que eu faço para transferir os pontos aqui da minha carteira para a carteira do meu pai ou do meu irmão? Mas não existe, não. Como é que é isso? Alguns, é o que a gente está falando, o cara faz... Alguns estados utilizam essa terminologia também, transferência de pontos, que no meu entender não é o correto, porque não existe transferência de pontos. O que existe é você indicar o real infrator, é você dizer ao órgão, olha, era fulano quem estava conduzindo o veículo. Parece que para pessoa física não tem a tal da multa NIC, né? Mas para pessoa jurídica existe. Por exemplo, o veículo tem nome de empresa. Empresa não tem CNH. Exato. Aí o funcionário daquela empresa passou no radar correndo, pronto. O que o órgão de trânsito fez? Notificou o proprietário, que é a empresa. O responsável ali tem que avisar quem era o condutor. Porque se ele não avisar, o órgão de trânsito aplica uma outra multa em valor equivalente. Isso, a chamada multa NIC, que é a multa por não identificação de condutor. NIC é por isso, é não identificação do condutor. Isso. Mas isso acontece para pessoa jurídica. Né? Só para pessoa jurídica. É uma forma da legislação estimular que os veículos que estão registrados no nome de empresa façam essa identificação.
Então, para não ficar de graça... É para punir o condutor. Para punir o real condutor, né? O real infrator. Então, quando a empresa deixa de fazer esse procedimento, o que a legislação disse? Ok, pontuação não vai para ninguém, óbvio, porque a empresa não tem CNH. Você vai pagar outra Mas multa. você vai pagar outra multa. E hoje, como é que está funcionando essa multa, né? Entrou em vigência no dia 20 de abril, agora desse ano. Teve uma lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 14.229, de 2021, e alguns dispositivos desta lei passaram a vigorar em 20 de abril. E uma delas é a questão da aplicação desta multa. Porque até a vigência desta lei, como que era feito? Era multiplicado o número de infrações iguais no mesmo veículo, em que não houve a identificação do condutor pelos últimos 12 meses, e fazia a somatória ali. Né? Por exemplo, citando um exemplo para ficar mais fácil para o pessoal entender. Digamos que houve uma infração pelo não uso do cinto de segurança no veículo da empresa. A empresa deixou de indicar aquele condutor. O que vai acontecer? Digamos que seja a primeira vez. A empresa deve pagar a multa originária, que hoje é no valor de R$ 195,23, é uma infração grave. E como não houve a identificação do condutor, ela tem que pagar mais uma multa, que é a multa NIC, no mesmo valor. Mas digamos que daqui a um mês houve o cometimento da mesma infração, com o mesmo veículo, e a empresa, isso antes, né, dessa lei. E digamos que também não houve a identificação do condutor infrator. O que tinha que acontecer, então, nessa segunda vez? A empresa teria que pagar a multa originária, R$ 195,23, e mais uma multa NIC, só que essa multa NIC já não vai ser um valor igual ao da primeira, ela vai ser 2 vezes o valor da primeira. Isso acontecia antes. E assim, sequentemente. Se houvesse 10 multas iguais em 12 meses, o valor da multa NIC seria 10 vezes. Então, tinha empresa... Nós estamos falando aqui de uma infração que não tem um fator multiplicador. O que é o fator multiplicador? Aquelas infrações que têm o valor multiplicado. Né? Mas imaginem só uma infração que prevê esse fator multiplicador. Uma infração, por exemplo, de ultrapassagem, que custa R$ 1.500. Então, tinha empresa que pagava essas multas, a NIC, valores, às vezes, milionários, dependendo da situação. Uma empresa muito grande, com muitos veículos. Então, desde o dia 20 de abril, houve uma alteração no Código de Trânsito que agora ficou fixado o seguinte, o valor da multa NIC é 2 vezes o valor da multa originária. Então, neste exemplo que nós citamos do cinto de segurança, a empresa não ia pagar 10, 12 vezes. A multa originária ela é R$ 195,23, então a multa NIC vai ser sempre este valor vezes 2. Tá? O que acaba favorecendo o condutor mais uma vez. Exato. Porque imagine o funcionário dessa empresa. Se ele já tiver também com a corda no pescoço para tomar uma suspensão, ele vai preferir pagar essa multa NIC para a empresa, só não fala que era eu que estava dirigindo, não deixa eles aplicar a multa NIC, eu pago ela, quer dizer, ele vai perder o valor, Sim. mas não vai ter o comprometimento da carteira dele. 90% das vezes é isso que ocorre. Eles optam eles negociam com o patrão, né? com o chefe lá, e falam, não me indica, eu pago, eu estou disposto a pagar, e aí às vezes desconta, faz um acerto lá, desconta do salário dele e tal, para que ele não receba essa pontuação. Porque, digamos assim, uma transportadora, um motorista profissional, o cara depende da CNH dele para poder trabalhar. Então, ele não pode ficar acumulando essas infrações, né? Então, a maioria opta por fazer isso aí. É muito raro, às vezes, a empresa que... Exceto, por exemplo, eu vejo muito empresas de ônibus. Empresas de ônibus já não tem muito isso. A empresa de ônibus, pelo menos as que eu conheço, que eu já vi por aí, eles já têm uma filosofia que... é automático, eles vão indicar. Se você cometer uma infração com um ônibus, eles vão indicar você, não importa qual seja a infração. Em relação a esse negócio de apontar o condutor, gente, eu sempre recebo aqui gente que tem habilitação provisória, a permissão para dirigir, né? Que é o termo técnico mais adequado. E eles falam assim, eu tenho um carro aqui que meu marido comprou no meu nome, ou meu filho comprou uma moto no meu nome e tomou lá não sei quantas multas. Gente, uma das maiores roubadas que existem é o cara ter uma permissão para dirigir e veículo no nome dele, sendo que é um terceiro que dirige. Ele vai passar no radar, toda vez que ele foi autuado e você não apresentar que era ele que estava conduzindo, vai para você. Fora aquelas infrações cujas quais já são de responsabilidade exclusiva do proprietário. Por exemplo, o seu filho comprou uma moto no seu nome. O pneuzão dela está careca. Ele é abordado numa blitz lá, ainda que o policial, o agente fiscalizador, identifique que era ele que estava conduzindo, a pontuação vai para você, que é proprietário da moto. Porque esse tipo de infração ela é de responsabilidade do proprietário. Aí não tem aquele lance de apresentar o condutor, não. Não tem. Então, não presta. Eu vi falando isso. O problema é que o brasileiro ele espera acontecer para depois tentar resolver, né? Não presta permissionário ter veículo no nome dele com terceiro dirigindo. Isso é um tirambaço no pé, tá? Nosso diretor tá doidinho, ele já tem 1 hora de live, já tem 1 hora. Eu vou te falar uma coisa.
Nós estamos na primeira fase ainda do negócio aqui. São 3, só no administrativo. Tem muita gente com história e curiosidade. Ô, manda aí, manda pra Fabi aqui. Manda aqui que a gente já vamos... Não, E a Fabi parar de bater nesse microfone, que ela já deu uns 4 socos nele aqui. Não, eu tô doida pra fazer umas... Ah, saiu daqui, Matheus. Sangue de Jesus. Depois eu... Você falou que nessa fase de defesa, que é a primeira fase, ele tem 3 coisas a fazer. Você falou do apresentar o infrator. Sim. Quais são as outras 2? Aí, apresentação da defesa prévia, que eu já até comentei aqui, Aí dentro a desse própria prazo. defesa. E uma outra coisa que também pode ser feita dentro desse prazo é a solicitação, né, da penalidade de advertência por escrito, Perfeito. que é também uma penalidade prevista no nosso Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 267. Porém, Porém, não resulta em não resulta no pagamento da multa e nem na atribuição dos pontos Pontuação. no prontuário. Então, a advertência por escrito é uma penalidade, mas, no meu entendimento, é uma mega colher de chá, né? Que é onde o camarada deveria receber uma multa, um valor para pagar, e uma pontuação negativa no prontuário, ele recebe só uma advertência. Isso. Fica lá no sistema que ele tem uma advertência. E como é que faz pra ele conseguir isso, a advertência? Na verdade é assim. Primeiro, ó. quando é que ele tem o direito? Fala aí. Para que ele tenha o direito a solicitar essa penalidade de advertência por escrito, tem alguns então requisitos. é ele que solicita? Já vou até te explicar. O que Pra mim, houve o uma guarda mudança. falou assim, ó, eu não vou te fazer isso, não vou te dar Não, advertência. coitado do Vou guarda, não escrever vai. aqui, ó. Não. Houve uma mudança também recente no Código de Trânsito Brasileiro, né? E eu vou te explicar. Para que ele tenha direito, os requisitos são, primeiro, aquela infração ela tem que ser de natureza leve ou média, né? Então, primeira coisa, você só deixa de receber a multa para receber uma advertência por escrito se a infração for leve ou média. Falta de cinto, avanço de sinal, não tem jeito não, tá, gente? Isso aí é grave, Isso. gravíssima. Não adianta pedir não, porque eles não vão dar, eles vão dar a multa mesmo. Isso. Então, um dos requisitos é esse, tem que ser leve ou média. E, além disso, este condutor, né, quem está fazendo esse requerimento, ele não pode ter cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses. Ou seja, vai ser consultado lá o prontuário dele, tem que estar limpinho. Tem que estar limpinho, né? Inclusive, ele tem que anexar este documento no pedido. Ele tem que comprovar para quem vai analisar esse pedido de que realmente ele não possui nenhuma pontuação. Então, por exemplo, lá em São Paulo, utiliza-se o termo certidão de pontos. Você faz um cadastro no portal do Detran, você entra na parte de pontos, extrai essa certidão, vai sair a informação, inclusive essa certidão, ela sai com um QR Code para que seja possível verificar a autenticidade, né? Porque hoje nós estamos no Brasil e o pessoal faz muita maracutaia. Então, existe um QR Code, falsificação, será? Né? E aí, então, existe esse QR Code onde pode ser verificada a autenticidade. Então, ele preenchendo esses requisitos, a autoridade de trânsito, e aí que vem a alteração recente do CTB, ela é obrigada, ao invés de lhe aplicar a penalidade de multa, ela deve aplicar a penalidade de advertência por escrito. Mas isso mediante provocação, não faz ofício. Hoje é assim, ó, na verdade... Deixa eu ver se eu entendi. Toda multa leve ou média... Se você não tiver nada eu tenho o direito... de fazer essa solicitação. De pedir o órgão E de conseguir, trânsito. porque você falou que ela deve Sim. fazer... Tem um dever. Sim, a autoridade de trânsito hoje, de acordo com a nova legislação de trânsito, ele deve lhe aplicar a penalidade de advertência por escrito. Então, isso aí deve ficar uns 50% o número de multas hoje em dia? Deve. Sim, muita gente aí que deveria estar pagando a multa, acaba não pagando, se aproveitando desse, digamos assim, né? Igual o Ronaldo falou, dessa colher de chá que o CTB informa. E já uma dica aí pro pessoal que está acompanhando, hein? Você já divulgou o canal aqui, no meu canal eu tenho um vídeo falando sobre isso e tem uma dica bônus lá. Quem não sabe como é que faz esse pedido aí, como é que eu faço, onde é que eu tenho que ir, procura um vídeo lá que eu já gravei sobre advertência por escrito, que no final vocês vão ver que eu praticamente vou dar um negócio pronto na mão da galera aí. Tem muita gente pagando multa de trânsito aí Leve, que não precisaria média, que não pagar. precisa. Isso. Deveria ser aplicado de ofício, né? Não é que deveria, a legislação ela dá esse norte. Só que nós que estamos aí nessa área de trânsito, principalmente na área de defesa, nós entendemos que deve ser por provocação. Né? O interessado deve pedir. Você já viu negar? A pessoa faz Já. isso tudo bonitinho e o órgão Mesmo de agora, trânsito depois da nega? mudança? Já. Inclusive, eu estou com um caso lá do DR de Minas Gerais, de um cliente, em que eu fiz o pedido para Lá de ele. Minas Gerais, Lá não, aqui, daqui. Minas. Você Não, mas é DR de São Paulo, eu falei errado, desculpa. É DR de São Paulo, não é DR de Minas não. Eu fiz um pedido recente para o DR de São Paulo, em que o cliente preenchia todos os requisitos, mandei, e houve essa negativa. Eu até estranhei, porque eles não costumam negar, foi a primeira vez que aconteceu. E eu já estou buscando informações. Por quê?
Porque a resolução que trata sobre isso, existe um parágrafo lá, é a resolução 918 de 2022, artigo 10, parágrafo 8º, diz que é nula a penalidade de multa aplicada quando o infrator preenche os requisitos para pedir advertência. Então vejam que a autoridade de trânsito ela não tem escolha. Ela tem que aplicar. Porque se ela não aplicar e mandar a penalidade de multa, esta penalidade de multa tem que ser declarada nula. E hoje a autoridade de trânsito ela não tem escolha. Até um tempo atrás, né, antes da publicação da Lei 14.071 de 2020, ela entrou em vigor no dia 20 de abril do ano passado, 2021, a autoridade de trânsito ela tinha o poder discricionário. O que é o poder discricionário? Ela poderia ou não aplicar. Ela ia analisar a gravidade da infração, ia analisar o seu prontuário. Eu acho que esse condutor merece ter aplicação de advertência, eu vou aplicar. Nunca acontecia, né? Eu acho que não merece. Então, agora hoje a legislação veio e falou, você não tem escolha. Você, secretário de trânsito, você, diretor lá do DR, né? Você não tem escolha. O condutor preenche os requisitos, você tem que aplicar a penalidade de advertência por escrito. Não aplicou, o cidadão ele deve recorrer depois, nós vamos dar continuidade nas fases que você tinha perguntado, vai chegar na parte do recurso de primeira instância, e aí neste recurso de primeira instância você tem que apontar de que você tem direito a esta aplicação e o órgão de trânsito não aplicou. Quer dizer, está agindo em desconformidade com o que a lei determina. E isso está expresso até no Código de Trânsito Brasileiro. Existem as resoluções, mas está na letra da lei, né? Então, em relação à advertência por escrito, que é esta colher de chá, é muito importante que a pessoa veja se ela se enquadra nessa situação. Se enquadrou, peça, é um direito. Essa é uma das maiores sacadas que nós passamos aqui hoje até agora, tá? Isso aí... Não, tem muita dica aqui que... A maioria das infrações que eu acho que são, né? Já teve alguém que trabalha em órgão fiscalizador, talvez você consiga me dizer isso. A maioria, no meu entendimento, ela é leve ou média. Leve ou média. Eu acho que eu já tomei umas 4 multas em 25 anos de habilitação. Nenhuma gravíssima. Falta de poste de documento, passei no radar, mas até 20% é média. Entendeu? Uma vez eu estava de moto de chinelo, aí tô contando meus podres tudo, hein? Até essa de radar de média, se ele não tivesse nos últimos 12 meses também, vai até de radar? Sim. As infrações de velocidade são 3 enquadramentos diferentes, né? Existe uma média, existe uma grave e uma gravíssima. Gravíssima, né? Vezes 3. Isso. Artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, se for até 20%, se enquadra no artigo 218, inciso 1, é uma infração média, então ele pode pedir. E a maioria das vezes é a média. Agora, se já entrar na grave ou na gravíssima, aí, infelizmente, ele já não tem direito a fazer esse pedido. Aí ele, se tiver alguma nulidade, ele tem que apresentar defesa e recurso. Falando de multa, você perguntou se eu já fui autuado e multado. Teve uma vez que o radar, acho que era 60, eu passei a 68, né? Porque aí depois... descontou os 7%, ficou 61. Que maravilha. Mas é gostoso. Se fosse hoje, quando você tomou essa multa, não existia ainda essa obrigatoriedade do órgão deixar de aplicar a multa e aplicar a advertência. Se fosse hoje, a gente podia, na fase de defesa, requerer ao órgão de trânsito que está lidando com aquele processo, requerer a advertência por escrito e o órgão era obrigado a aplicar a advertência. Isso mesmo. Aí não registraria nenhum ponto no seu prontuário, você não ia ter que pagar valor nenhum. Só fala um negócio aqui, enquanto eu estou lembrando, a pessoa que tem habilitação, a permissão para dirigir, se ele cometer 2 infrações médias, ele também deixa de obter a definitiva depois. Ele não consegue pegar a CNH mais. Aí o que acontece? O cara tomou uma média, foi lá e pediu advertência por escrito. Ainda dentro da permissão, ele tomou outra média, e aí já teve que ser multa mesmo, porque ele já tinha advertência, não tem como pedir advertência de novo. E ele acha que ele vai conseguir pegar a CNH. Ele não vai conseguir pegar. Esse é o meu entendimento, você vai dizer o seu aí. Por quê? Porque para ele obter a CNH, não é que ele tem que tomar 2 multas médias, não. É cometer 2 infrações médias. E ele cometeu. Ele foi punido com advertência e outro ele foi punido com multa. Mas ele cometeu 2 médias, então ele não vai pegar a CNH, tô certo? É assim, esse tema ele gera uma polêmica. Tá? Porque assim, se você pegar para ler o caput do artigo 267, que fala da advertência, ela não faz uma distinção para quem tem a CNH definitiva e para quem tem PPD. Utiliza-se o termo infrator. Então, infrator pode ser um permissionário, pode ser quem tem CNH definitiva. Então, cabe o pedido, ele pode pedir. Sim. Inclusive, eu tenho alguns clientes que eu fiz o pedido. Agora, entra nessa questão que você falou.
Muita gente acha, a advertência por escrito quer dizer que vai sumir a multa e acabou. Não, é uma penalidade. Ele também foi penalizado. Só A que não com diferença, valor. só que não com o valor de multa, não com a pontuação. Então, de fato, ele cometeu a infração de trânsito. Então, se ele cometeu 2 vezes, né, a infração média, pelo requisito para que ele alcance a definitiva, ele não deve alcançar. Não vai conseguir. Não É o que deve eu tô alcançar. dizendo. Então o cara pensa assim, mas eu não fui multado 2 vezes. Mas não é multado, você foi penalizado 2 vezes. Uma penalidade foi a advertência por escrito. E a outra penalidade foi a multa. E para você pegar a definitiva, você não pode ser reincidente em infrações médias. Você cometeu 2 infrações médias, então vai perder, tá? Tem muita gente confundindo isso aí, tá? Mas consegue salvar, cara? Consegue, né? Quando não é o identificado o condutor, joga aqui no prontuário do morto. Quando não consegue, aí usa daquela artimanha que a gente falou aqui, né? Indica outra pessoa e vai. Agora, quando a identificação, quando a abordagem, né, e consequente identificação, aí fica complicado. Principalmente se aquelas 2 infrações ocorreram na mesma ocasião. Abordou o veículo, o cara cometeu lá, o condutor cometeu 2 infrações de natureza média ali naquela ocasião, naquela abordagem. Como é que você já viu? Ele pode pedir advertência depois? Até pode pedir. Mas aí é aquilo que nós estamos falando, 2 penalidades. Ele foi penalizado, uma com advertência e uma com multa. E ele cometeu a infração, foi constatado pelo agente ali naquele local, né? Perfeito. Então, assim, vocês falam bastante sobre isso e eu também vou reforçar aqui. Quem está na permissão, o cuidado tem que ser redobrado em todos os sentidos, porque é aquele período, digamos assim, de estágio, né? A questão de ter veículo no nome, tem que tomar muito cuidado. Se tem veículo no nome, ok, não é que você não pode ter, você pode ter, mas fique atento. Deixe o seu endereço atualizado, indique o condutor, vai dirigir, obedeça às normas de trânsito, coloca o cinto de segurança, vai viajar, acenda o farol na rodovia. O risco é muito grande, João Paulo. Por exemplo, eu já vi casos do camarada, é permissionário, ele tem a permissão para dirigir. Então, ele entrou no carro para dirigir e tinha ele e mais 4 pessoas no carro com ele. 1 na frente e 3 lá atrás. Aí ele pediu para colocar o cinto, com medo de alguém não colocar. Ele conferiu se todo mundo colocou o cinto. Mas durante o trajeto, alguém, sabe-se lá por quê, tirou o cinto. Sabe-se lá por quê? Tirou. Durante o trajeto. O cara está dirigindo. Alguém lá do banco de trás tirou o cinto. Polícia para e eles conferem mesmo, né? Porque o cinto está passado sobre aqui, não significa que você colocou o cinto. Ele está passado aqui. Abre o porta-mala e puxa. Não, ele abre a porta aqui, vai conferir, vai ver o cinto não está afivelado. Esse condutor, coitado, ele fez tudo que ele podia fazer. Durante o trajeto, não tem como ele ficar verificando, né? E ele vai perder a habilitação dele, porque essa é uma infração gravíssima, grave, aliás, a falta do cinto, e ele é penalizado. Eu acho injusto, né? Tudo bem que esse caso que eu estou contando aqui, eu até imagino que seja uma raridade, porque na maioria das vezes o cara não confere se o pessoal lá atrás está com cinto, tem que conferir, né? Mas já aconteceu, era um fato real e o cara perdeu a habilitação dele. Assim como, hoje em dia, tem algumas infrações que são consideradas administrativas ou que não são infrações diretamente relacionadas com um erro do condutor e elas acabam não incidindo na perda da habilitação, igual acontecia antes com o registro de veículo. O cara não transferiu o veículo dentro de 30 dias, aí perdi a permissão dele. Hoje não tem isso mais. Eu acho que essa do cinto podia acontecer isso, né? Quando o cara lá atrás sem cinto. Existe um projeto de lei que está em andamento. Para mexer nisso. Está tramitando, tem um projeto de lei que está tramitando que eles estão querendo individualizar essa conduta. Isso. Então, aquele passageiro que foi lá constatado sem cinto, esta infração deve ser imputada ao CPF dele. Isso. Qualificado o CPF dele. E até o CPF. Alguém me perguntou essa semana o seguinte, se eu tiver com uma pessoa lá atrás sem cinto, essa pessoa for habilitada, a pontuação vai para o prontuário dela? Não vai. Não vai. Vai para o do condutor. Não vai. Mas eles estão querendo aplicar a multa. A pontuação não, porque ele não está conduzindo. Mas o projeto de lei é nesse sentido, de aplicar a multa para aquele passageiro, no CPF daquele passageiro. Sinceramente, eu acho que seria ideal. Justo. Seria justo. Aí só que a gente tem que esperar para ver como é que vai ser. Talvez o que pode acabar acontecendo é uma dificuldade de imputar essa responsabilidade, porque qual é o passageiro que vai falar, tá aqui meu documento, tá aqui meu CPF. Então, sem ter aquela identificação, pode ser que... Mas eu acho que se entrar em vigência isso, o condutor vai dar um jeito já vai livrar o condutor, digamos, de sofrer essa responsabilidade. Acho que é só de não pontuar o condutor, porque o valor a ser pago, né, a punição pecuniária, ela sempre vai ficar vinculada ao veículo. E aí o dono do veículo resolve lá com o passageiro dele. Isso. Bastava não pontuar o condutor. Já seria muito importante. E o cara, quando
toma essa infração grave ou gravíssima ou reincidente em média durante a permissão, ele consegue salvar ela? Mas espera um pouquinho, deixa eu resolver um negócio aqui. A gente está, com certeza, a gente já está na primeira fase aqui do nosso bate-papo. A gente não vai conseguir falar disso tudo num episódio só. Tá legal aí? Eu tenho certeza que você está gostando. Tem muita coisa interessante que já foi falada e ainda vamos falar muita coisa legal. Eu recomendo a gente finalizar esse episódio agora, só responder as perguntas da galera e abrir um outro. Aí você tem que ir pro cabeleireiro, né? Ah, não, é para manicure. Deixa eu e o João Paulo aqui conversando. Você tem até as 10 da noite, não tem, diretor? Isso aí tem. Tem, já olhou no relógio assim, a namorada chamando lá. Cadê as perguntas que a gente mandar pro João Paulo aqui? A gente já pula para a segunda fase desse processo. Eu até mudei aqui pro leg trans. Fala para mim. Aí o cara tem a permissão. Aqui em Minas, vou te falar o que o pessoal faz. Eles recorrem só com a finalidade de postergar, dar uma barrigada naquilo ali. Porque ele foi autuado, mas ainda não foi penalizado. Então, enquanto aquilo não virar penalidade, não incide na perda da habilitação dele. Então, ele dá uma barrigada, dá 1 ano de prazo dele, troca a provisória na definitiva, e o Detran de Minas, uma vez emitida a CNH, ele não pede mais ela de volta. Diferentemente lá de São Paulo, né? Que lá eles pedem de volta. Lá em São Paulo, muitos resolvem fazer esse procedimento também, né? Na verdade, é assim, Ronaldo, quando envolve a PPD, eu sempre recomendo que recorra. Mesmo, às vezes, você analisando o auto de infração e notando que não há nulidades. Por que eu sempre recomendo? Porque existe um rito processual que tem que ser obedecido pelo órgão de trânsito. E, às vezes, mesmo você não tendo erro naquele auto de infração, você recorre e se o órgão de trânsito cometer algum vício, alguma falha durante aquele processo, gera uma nulidade no processo. Às vezes não no auto de infração, mas no processo. Salvou a No processo de multa, cara. salvou a permissão. E quais são, às vezes, vou citar alguns exemplos, sendo bem breve. Quais são os exemplos de vícios processuais? Existe um prazo regulamentar para que o órgão de trânsito ele notifique, né? O órgão de trânsito, toda decisão dele, ele tem que fundamentar, ele tem que emitir um parecer, aquele parecer ele tem que ser coerente com aquilo que ele decidiu. Então, são coisas que se o órgão de trânsito não fizer, pode vir a gerar a nulidade do processo. O que tem de gente perdendo carteira provisória para esse Brasil afora, você presta serviço para qualquer lugar do Brasil, né? Consegue fazer tudo online. Sim. Vamos deixar o seu WhatsApp, pode deixar? Na descrição claro, do vídeo? Claro, com Fala o certeza. seu WhatsApp aí. Também agora. Quem tiver interesse em fazer contato comigo é 19, o DDD, 99818 8070. 19 99818 8070. Chama lá e salva a permissão. Porque aí não é nem só a multa, é a habilitação do cara, né? Pergunta aí. Eu que quero perguntar, das multas que chegam lá no seu escritório, quantas, assim, a média derruba? Olha, Tem uma média? é que assim, ó, eu trabalho da seguinte forma, que eu até já conversei com o Ronaldo sobre isso, a gente conversa bastante. Eu atuo da seguinte forma, eu não costumo pegar casos de clientes por mero inconformismo em ter sido autuado. O que é esse mero inconformismo? Ele sofreu uma autuação e aí você analisa a forma como se procedeu aquilo e você não acha nenhuma irregularidade. O auto de infração ele foi lavrado de acordo com a legislação. Está tudo certo, tudo ok. Então, eu sou sincero e transparente com os meus clientes. Eu já falo. No seu caso, em relação a nulidades do procedimento, não tenho o que contestar. Está tudo ok. Mas ainda assim, tem gente que fala assim, mas eu não concordo porque não sei o quê, não deveria ter sido autuado. Isso é o tal do mero inconformismo. E eu não costumo pegar nesses casos, porque é o seguinte, o que eu vou alegar numa defesa, num recurso que não teve nenhum erro? O cliente está insatisfeito. O cliente está insatisfeito. Eu não vou fazer isso. Eu vou perder o meu tempo e eu vou fazer a pessoa perder tempo não, porque ela vai ganhar tempo, né? Na verdade, ela é o contrário, porque você está recorrendo, ela vai ganhar tempo. Mas ela vai ter que pagar pelo serviço e ela vai estar pagando por uma coisa que não vai resolver o problema dela. Então, eu não costumo trabalhar desta forma. A cada 10 pessoas que me procuram, são 2 que eu analiso, falo, aqui tem que a gente brigar. Não dá para a gente garantir o êxito, tá? Isso é muito importante dizer aqui, para quem defende condutor. Não existe causa-ganha, não existe 100% de certeza. O que existe é você garantir que você vai prestar um bom serviço, tentando de todas as formas possíveis resolver o problema, mas garantir não existe. Só esclarecendo que de cada 10 que te procuram, 2 você pega o serviço. 2 eu pego, porque eu vejo... 8 você já fala, não, o seu não pede o seu dinheiro aqui não. Exatamente, não vou pegar o seu caso. Trabalho transparente, honestidade. Eu podia não pegar pego os 10... Isso, é o que a gente estava conversando hoje. Se eu fosse pegar todos os casos, eu estaria milionário.
Porque é muita gente que procura, gente do Brasil inteiro. Depois do canal, então, aumentou muito. Então, quer dizer, mas eu não pego, eu tenho essa transparência. Eu falo, fulano, eu recomendo que você se conforme, pague a multa com 40%, se tiver, né? Ou com 20%, se conforme, porque não tem o que fazer. Daqui a pouco nós vamos falar disso também. Já vai sair para o próximo episódio, porque nesse de hoje não sai, não. Isso, pagar a multa com desconto de 40%, hein? Promoção, aniversário do Detran, quem ganha o presente é você, né? Eu ia fazer uma outra pergunta. E tem um tipo de infração mais comum que chega para você, para recorrer? Para mim, lá no caso, são as infrações de velocidade. Eu imaginei que fosse. Campeã. Campeã. É o que mais procura. Infração de velocidade e, acho que em segundo lugar, as infrações de alcoolemia, né? O teste do bafômetro. Em segundo lugar, o que mais aparece para mim lá é isso daí. E depois vem as outras. Ultrapassagem, cinto de segurança, é muito comum também. Mas a de velocidade é campeã, até porque por causa da quantidade também dos medidores espalhados. Estacionamento, não tem não? Estacionamento também tem, mas não chega a ser tão forte igual a de velocidade, não. Os estacionamentos são punições mais leves, né? Leve, média. Às vezes a pessoa não vai atrás, né, de recorrer. Vai pagar ali. É. Tem dúvida aí interessante que alguém mandou? Tem um rapaz falando aqui. Segundo o radar eletrônico, eu fui a 80 km em um Jetta 50 a mais, porém jamais cheguei a essa velocidade. Foram 11 multas, pois era o local que ia para trabalho sempre. Não falei nada porque antes não tinha CNH. Como é que é o negócio? Ele passou entendi. 80? Ele falou que um lugar foram várias multas a 80 quilômetros, quando que nunca aconteceu, que nunca chegou a essa velocidade. Aí como é que você defende? Não, eu não estava nessa velocidade. Você discutiu o mérito, né? Exatamente. O meu carro nem chega nessa velocidade, né? Não tem como, né? São situações que fica difícil comprovar, né? Mais algum aí? Eu tô perdido nesses stories aqui. Se um veículo estiver atrasado, para quem vai a penalidade? Ao condutor ou ao dono do veículo? Boa. É uma infração de responsabilidade sempre do proprietário do veículo. As infrações de responsabilidade do proprietário são aquelas em relação à regularidade da documentação, né? E também a questão da conservação do veículo e também das alterações, né? Então, o licenciamento é sempre de responsabilidade do proprietário, independentemente de quem estiver conduzindo. Mesmo que uma pessoa seja abordada, esteja com o veículo de licenciamento atrasado, mas esse veículo não está no nome dela, quem será penalizado será o proprietário do veículo. Eu penso que o condutor também tinha que ser penalizado, porque tem a regra lá, né? Antes de colocar o veículo em circulação, todo condutor deve verificar a existência e as boas condições de uso dos equipamentos obrigatórios. Então, é o condutor que tem que verificar. Antes de eu pegar o carro da Fabiana para eu sair com ele, eu tenho que ver se ele está com pneu careca, eu não vou sair nele. Aí eu vou e saio assim mesmo. Eu tomo a multa, tanto o valor quanto a pontuação vai para o prontuário dela. Não era para ser assim. Tanto a questão de pneu, a questão de iluminação, sinalização. O veículo está com uma seta queimada. Isso é uma falha da legislação. Então, eu penso que o condutor que tinha que ser pontuado. Né? Ou os dois. Ou né? os dois. Os dois também. Dúvida não? Vou deixar pra você responder no final com ele. Se perguntar e ele responder. Então tá bom. Tô saindo de cena. A gente vai fechar esse episódio. Você que acompanhou até agora, pegou os 5 códigozinhos que apareceram aqui, clica aqui no formulário que está na descrição do vídeo, ou então fixado no primeiro comentário. Coloca lá o seu nome, seu WhatsApp e os 5 códigos. Se for o primeiro, já ganhou 100 de Pix. Se não for o primeiro, aí tem que torcer, né? Você tem até o próximo sábado aí para poder assistir, mandar os códigos e a gente vai sortear para você mais 100. São 2 Pix de R$100 para você que nos prestigia aqui todo domingo às 2h. Vamos fechar esse episódio e a gente vai continuar gravando. No próximo domingo vem a parte 2 aqui desse assunto bacana. Eu aprendi muito aqui, tem muita dúvida. Vou ter que ficar colada no segundo episódio. Você vai ter que assistir depois, né? Tá só no começo, né? Aqui, continua com o Ronaldo, que o assunto tá bacana. Depois vocês me contam dos bastidores. Com certeza. Tchau, galera. Valeu!